Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao ANR, ao Altar nas Ruas. Esta é a 23ª edição e trouxemos o tema aqui para discussão com o título Amnésia Espiritual. Esse tema provocou alguns esquecimentos, mas pronto. Temos aqui a banda Shalom que vai fazer a abertura hoje. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Manos, o palco é todo vosso. Pedir os demais para desligarem seus microfones para o som de abertura. Zambia motema nangai Yahweh 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 Zambia motema nangai Oyo kokani na moto te Yahweh Mususwaza telo kolayo Yahweh Nazamoko zambe oyo wakiti Asali motu Oyo nanu osala Lisumutenga batutu ebele Naza moko zambe oyo akiti Asali motu Oyo nanu osala Lisumutenga batutu ebele Okokandi na moto te Yahweh Mususwaza telo kolayo Yahweh Molimo ya santu ya lobi Azakaka molimo ya lelo Zambia motema nangae Maloba nangae nzembo Molimo ya lobi Azakaka molimo ya lelo Zambia motema nangae Maloba nangae nzembo Yokokandi na moto te Mususwaza telo kolayo Yozamo santu Yozamo santu Yozamo santu Yozamo santu Yokokani na moto te Yahweh Yahweh Yobonga na bozambe Yahweh Yozamo santu Yozamo santu Yozamo santu Yokokani na moto te Mususwaza telo kolayo O Deus que desceu e fez-se homem Deus que nunca pecou Minha maldição carregou Jesus que desceu e fez-se homem Ele que nunca pecou Pelo meu pecado pagou Não há ninguém como tu Não há Não há outro como tu Não há O santo que desceu é o mesmo santo de hoje Dono do meu coração Melodia da minha canção O santo que era ontem
nem o mesmo santo que hoje, dono do meu coração, melodia da minha canção. Não há outro como tu, Yahweh. Não, não há outro como tu, Yahweh, porque só tu és. Só tu és santo, só tu és, só tu és, só tu és santo, só tu és santo, Yahweh, Yahweh, ai, 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 ai. Só tu és, e não há outro como tu. Não há ninguém como você. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zambia motema nanga. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zambe na libota nanga. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zambe ya bomo inanga. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zambe na motema nanga. E não há outro como tu. Uma salva de palma, banda Shalom, que merecem aqui. Essa é uma interpretação da música de Moise Mbie, né? Sim, é uma versão do. Quer dizer, a música original pertence a Moise Mbie. Ok, Então, ok. Vocês cantaram do vosso jeito? Sim. Ficou bem fixe. Ficou mesmo. Uau, fui transportado. Fui transportado. Ei, família, eu tive uma experiência. Fui diretor de teatro. Fiz teatro durante muito tempo com o Mano Félix também. E tinha uma peça que escrevi, dirigi, e então estava a assistir os personagens a irem desenrolar o papel no palco. Quando de repente subiu alguém, entrou do outro lado, saiu do outro lado e veio perguntar: Mano Ken, qual é o meu papel? Fiquei cansado. Ele saiu durante 2 semanas ou mais para depois vir me perguntar qual é o meu papel. Ela até sabia que tinha que ir para o palco, que veio para ensaiar, mas entrou para o palco, esqueceu a cena toda que ensaiou e veio me perguntar: Mano Ken, qual é o meu papel? Mano Valder, já passaste por uma experiência dessa de não saber qual é o teu papel? Responder até parece uma rasteira, né? Mas eu acho que de forma ativa ou passiva já passamos por esse momento. Já passamos por esse momento em que não conseguimos identificar qual era o nosso papel nessa cena. Nesse teatro da vida, se calhar, já passamos por isso. Nesse teatro da vida já passamos por essa de ficar sem saber qual é o nosso papel. Marciana, já passou por essa experiência? Quer partilhar conosco a experiência assim, do tipo, deu mesmo branco? Eu me lembro que eu teve uma prova e naquela disciplina a professora várias vezes pedia até para eu dar aula, explicar aos colegas. E naquele dia eu fui fazer a prova, deu um branco que eu apenas suei, caloriei, senti frio, senti calor, peguei na folha, fui embora. E a professora disse, mesmo que ele metesse só um A na prova, ia dar um jeito. Mas eu não fiz nada, deu mesmo branco. Já passou por isso? Acho que todos nós, como disse o Mano Valder, já passamos por isso. Já passamos por momentos em que estamos num sítio ou a fazer alguma coisa e nos perguntamos qual é o nosso papel? O que é que estamos aqui a fazer? E nós não sabemos o porquê que estamos ali, o que é que estamos a fazer e o que é que estamos a ganhar fazendo aquilo. Assim, uma experiência agora não me vem à mente, mas já por muito tempo já vivi sem saber qual era o meu papel, o que é que eu estava a fazer aqui, qual era, na realidade, o motivo de eu estar em vida. Alguém quer partilhar uma experiência de um momento em que deu um branco, ficou sem saber o que fazer? Naquele exato momento tudo apagou, ficou parado.
Eu, por exemplo, não é meu hábito revisar no período que está próximo às provas. Não é meu hábito. Particularmente por quê? Porque uma vez tive uma experiência muito negativa. Num período de prova, eu dominava as matérias. Eu não sei o que me deu. Decidi pegar aqueles 2 dias, ficar focado e comecei a ler muita coisa, bater muitos casos e não sei o que. Era muita informação que na semana da prova não apanhei nada. Eu não entendi nada e tive boas de negas. Então, desenvolvi isso. Eu não estudo mais na semana de prova. Eu também tenho essa. Na semana de prova, realmente não estudo. Prefiro estudar semanas antes ou deixar o que já entrou permanecer, porque é o que eu já domino. A informação nova sempre tende a. E depois, a informação nova, quando entra com uma certa preocupação, o cérebro manda para a memória de longo prazo, porque acha que é importante por conta do esforço mental que você faz. Então, essa fica mais visível que as outras. Será que há muitos cristãos que no teatro da vida não sabem qual é o seu papel, que no período que passam por uma prova dá um branco, esquece quem são? Olha, eu sem medo de errar diria que 90% da população na face da Terra não sabe por que nasceu. 90% das pessoas, não estou a dizer cristão, estou a dizer pessoas, dos homens, dos humanos, não sabem por que nasceram. Não conseguem responder isso. Se nós pegar o microfone e as pessoas que estiverem a passar, muitas delas não sabem por quê. E vão responder, se calhar, o pensamento que o pai incutiu, o pensamento que a sociedade incutiu, e não, porque ainda não encontraram o propósito da sua vida. Ainda não identificaram por que existem. E muitos nem sabem que existem, se calhar. Manos, tem alguma informação a adicionar? Alguém quer participar, quer dar uma opinião? Jere, já encontrou o teu papel na Terra? Por que está aqui? Que nasceu? Alguém me disse assim, mandou uma mensagem. Uau, mano, Ken, esse tema está forte. Acho que vamos responder às questões existenciais mais complexas da vida. Quem sou? Por que estou aqui? De onde vim? Porque estou aqui e para onde vou? Isso dá muita responsabilidade para o tema de hoje. Vamos fazer um exercício prático. Cada um aqui responda isso. É? Bom, vamos começar com o Jere. Eu acho que isso é muito abrangente. Isso é vasto. E se calhar não se pode explicar só assim, pá, já se entendeu. Falou, por exemplo, Mano Kenny de teatro, como frisou o Mano, teatro da vida. Eu não sei, mas posso dizer, graças a Deus, cresci, nasci num meio, numa família ligada a artes, não é? Que é música, teatro, enfim. Eu cresci desde muito tempo a fazer jogral. Tanto é que, mesmo falando das provas, eu sempre tive dificuldade nas provas. Sempre. Podia estudar, mas chegam na prova eu como se não estudei nada, como se não soubesse de nada. Então, comigo começou a funcionar diferente. Eu tinha que musicalizar a matéria. Só assim é que eu conseguia ter êxito. Eu tinha que fazer música, as respostas eu tinha que escrever em forma de música. Eu cresci assim, pronto, isso era comigo. E eu conseguia, e assim as coisas foram fluindo normalmente. Mesmo o exercício do teatro foi me ajudando muito em recuperação de coisas que às vezes eu pensava que esquecia com facilidade. Não era muito bom em guardar temas, guardar, por exemplo, palavras que se fala aqui num instante e de repente você ainda tem aquilo mesmo até chegar a casa. Então, mas quando começamos a perceber o porquê ou como nós nos esquecemos das coisas com facilidade. Então queremos às vezes buscar recuperar e acabamos por esquecer mais. Cria o conflito na nossa mente, acredito. Por isso eu disse que esse tema da amnésia é muito vasto, é algo muito abrangente que pode ir para além daquilo que é o nosso próprio conhecimento. Obrigado. Hoje o nosso tema tem como título a amnésia espiritual. Nós aqui no ANR temos o hábito de combinar títulos um bocadinho assim complexos, mas para chamar a atenção. Eu vou dar uma olhada no dicionário para darmos aqui a definição de amnésia.
O significado da palavra amnésia é ausência, vírgula, diminuição ou perda completa de memória. Podemos ter uma diminuição da capacidade de memória de reter informações ou a perca completa de memória. Então, uma pessoa que sofre de amnésia tem dificuldades em reter informações ou de acessar informações que já foram gravadas na memória. Temos esse problema. E a amnésia espiritual, ou seja, antes de entrarmos por causa da amnésia espiritual, um dos fatores psicológicos para alguém possuir amnésia são os traumas. Esses traumas podem ser físicos ou psicológicos. Por exemplo, apanhar uma pancada na cabeça, passar por um incidente traumático, tipo alguém, estávamos a conversar com a Ana Graciete, disse que de um senhor que espancou a esposa, né? Depois botou fogo na esposa e assistiu a queimar. Assistia a esposa a queimar. E isso não é longe, não é coisa de serial killer fora, é aqui no país. E, só que há casos em que essas situações são observadas pelo filho, né? O meu professor contou-me de uma menina que não conseguia manter relações conjugais. Quando ela podia ter namorado, curtir amizade, não sei o quê, mas quando fosse para chegar nesse ponto, ela ficava histérica que tinha que terminar a relação. Até o casamento dela ficou em risco, porque no princípio estava dar certo, mas depois de casarem, quando chegava na hora de fazerem a comungação oficial, não sei se é essa a expressão, comungação, na hora de... Hã? Não entendi? O comungamento. Na hora de acontecer o comungamento, como disse o Mano Félix, a moça ficava histérica. Quando foram procurar o psicólogo, deram conta que na memória dela estava gravada que ela, quando criança, observava o pai em cima dela, ou seja, ter relações do quarto, a cortina era uma coisa, e ela pensava que a mãe estava a ser espancada. Ela memorizou aquele ato como se fosse espancada. Então, a mente dela processava o relacionamento sexual como tortura. E ela precisava de passar por uma terapia para esse ponto. Então, a amnésia, nesse caso, é a incapacidade de reter informação ou de acessar informações antigas por conta de um trauma, por conta de um evento psicológico ou físico que se abateu nessa pessoa. E nós hoje, para o tema amnésia espiritual, trouxemos aqui um personagem bíblico que passou por traumas tanto físicos quanto psicológicos. Quantas vezes você procurou se proteger da tua família? Eu não posso, porque a minha família vai me assaltar, vai me matar. Eu me lembro, nunca tive essa necessidade. Nunca tive esse necessidade. Marciano. Fugir da família. Acho que também não tenho que me proteger da minha irmã. Essa aqui vai me matar, vai me vender, ou vai... Já passou por esse mano? Eu acho que o seu nome. Mano Wilson, já passou por essa... Quer dizer, está mais preocupada com a tua família, do mal que elas podem te fazer do que com as pessoas de fora. Ninguém sai de casa. Gerê, deixa eu falar, já passaste por essa, né? Não, por essa provavelmente. Mas se calhar pode ter sido, né, com qualquer um, não diretamente com a família, mas poderá ser com amigo, com o chefe, com o colega, serviço. Enfim, em qualquer outro ponto, poderá ter alguém vivido ou vivenciado essa realidade. Mas a realidade que a gente traz aqui é que se a gente passar por um trauma de, por exemplo, ser vendido pelo próprio pai, ser vendido pela própria mãe, a mãe dizer, filha, infelizmente eu já te vendi a fome aqui em casa, Mana Graciete, esse é o teu marido, eu pior, o pai, já estás vendida, teu dinheiro vai dar para sustentar durante 6 meses a família, até teu pai conseguir um emprego. Seria um trauma muito grande, né? Como é que você se sentiria? Como agiria nessa situação? Abolia o casamento para deixar a família morrer, ou então casavas para salvar a família? A Mana Graciete, ela não quer falar, mas vai falar. A Mana Graciete, nessa situação, porque a Índia tem esse histórico, o Bangladesh, a Tailândia, o Vietnã, agora então tem até mercado. Tem mercado de vendas de filhos. Para a prostituição, não para casa, para os prostitutos. Graciete, como agiria nessa situação? E a Líbia, isso.
Se eu tivesse opção de escolha, eu rejeitaria. Rejeitaria. Sim. Não teria sentido patriota. Papá, desculpa, vamos morrer de fome mais. Só para reforçar, Mamãe. desculpa, só para reforçar. Essa questão de venda de filhos, que frisou a Bangladesh e outros, eu presenciei na Mutamba. Eu vi uma senhora que vendia... O bebê, né? Exatamente. Alguém me contou isso. E eu não me lembro, pronto, não sei se posso estar falando, mas pronto, eram funcionários lá do edifício do Sonangol que desciam, que pegaram a criança, e alguém tinha interesse até em ficar com a criança. Oh, Jesus. Pronto, mostrou-se, explicou-se que não era bem assim como se faziam as coisas, mas há pessoas que têm essa prática também. Ok. Triste. Então, só para ver que nós não nos preparamos para nos defender dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Porque não achamos que o trauma ou o problema pudesse vir dele. Sempre nos preparamos, nos defendemos dos estranhos. Mas o nosso personagem bíblico de estudo dessa semana, ele infelizmente sofreu pela família. José. Pensemos na história de José, a inveja, o amor completo do pai, acima do demais. A inveja dos irmãos, os irmãos espancaram-no, deitaram num poço e depois venderam-no aos ismaelitas. Depois os próprios ismaelitas venderam-no aos egípcios e os egípcios para a cadeia, para o estrelado. Não, estudando José, o que é que você acha que se José fosse um jovem dos nossos dias, entende? Espancado pelos irmãos, vendido e depois feito escravo, passou tempo na cadeia. Tenta traçar o perfil de José dos nossos dias com essa nossa mentalidade de que eu nasci para viver bem. Nós temos uma mentalidade que nascemos para prosperar, conquistar, dominar. Visualizar José nos nossos dias a passar por isso. Bem, eu acho que José seria mais um cadáver no Camama, não sei. E a nossa sociedade, infelizmente, foi acatando alguns pensamentos do imediatismo, a juventude principalmente, e parece que a geração antiga não conseguiu passar uma informação que fosse saudável, que fosse boa, para dar sustentabilidade a essa nova geração. Fazendo uma leitura, por exemplo, de José, eu acredito que, aliás, estudei um pouquinho sobre ele, que o que protegeu José, fruto do resultado do comportamento de José, fora todas as coisas, penso, e no que entendo sobre a Bíblia Sagrada, é também o que foi ensinado pelo pai na sua casa. Porque o comportamento de José não começou fora. A manifestação da retidão, do comportamento exato, do bom exemplo, começou dentro. No período dos sonhos, ele é o que se mais destacava dentre os irmãos, porque os irmãos não faziam a orientação do pai, não estavam aí sentados a observar o que o pai falava. José tinha um comportamento diferente. Então, existe uma cultura que foi estabelecida na mente de José. A cultura do nosso Deus é essa, José. José, dentro de casa, manifestava o comportamento da cultura do Deus do pai dele. Agora ele é testado a manifestar a cultura do Deus que vai ser Deus dele. Avançou um bocadinho. O José, o meu ponto de vista, se fosse um jovem dos nossos dias, eu veria ali um jovem frustrado. Jovem frustrado, degradado, resmungão, porque por exemplo, a gente vê que em Gênesis 37, versículo 3, diz que José era o filho preferido do pai, mimado já. Gênesis 37, versículo 9, conta que José teve um sonho de grandeza. Ou seja, que o rapaz tinha um ego grande. Um dia as pessoas vão se dobrar diante de mim. Gênesis 37, versículo 36, o sonho e os mimos todos são desmoronados. José é vendido ao egípcio Potifar como escravo, depois de ser vendido aos ismaelitas. Mas vê só, Gênesis 39, versículo 3, nos diz que Deus estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Será que o José do nosso tempo, será que com a nossa visão e a nossa teologia, podemos ver o irmão que foi espancado pelos irmãos, lançado no poço, separado do amor do pai, do irmão, vendido como escravo, ver uma pessoa abençoada nisso?
A gente hoje consegue ver uma pessoa abençoada passando por isso. Chamaremos isso de demônio, não? Não falando diretamente da mesma situação que o José passou, né, por causa da venda, ser espancado e tudo mais, mas eu já acompanhei a história de algumas pessoas, né, para não falar também da minha parte. Não tenho lá assim tantos anos de vida, mas no pouco que vivi acho que consigo partilhar alguma coisa. Por exemplo, meu bairro é um local muito turbulento, e principalmente a zona onde eu vivo. E as pessoas nos têm por diferente por causa da base que temos. O irmão frisou muito, desculpa o nome, o Walter frisou muito bem. O Walter frisou muito bem quando falou sobre José estar a seguir o Deus do seu pai. Porque tem algo que defendemos muito que significa base. Que base que vem pelo conhecimento. Porque se tivermos uma base, raramente nos perdemos. Lisandro, por exemplo, voltando ao que eu dizia, eu vivo numa zona muito violenta, onde o nível de delinquência é mesmo elevado. Mas nós vimos, por exemplo, eu vivo lá já há 20 e poucos anos, né? Vivo lá há 20 e poucos anos, perdi o pai, né? Perdi a mãe, mas nunca me instalei completamente ao mesmo meio. Já tive algumas situações, naquele estresse da vida, mas nunca me instalei completamente. E entro na amnésia que falávamos anteriormente, que eu queria falar anteriormente. Eu já fui em algumas festas, já fui a alguns locais, já fiz coisas que eu nem me via dentro do que fazia. Era como se fizesse, até ser obrigado, como se uma força fizesse por mim. E eu não reconhecia o que fazia. Porque uma base foi instalada dentro de mim. Porque eu acredito que isso queixa. Ainda que não for cedo, mas está dentro queixa. Aqui temos uma questão. Qual é o perigo de fazermos do mundo o nosso espelho social? Porque eu acredito que, vê só, o versículo de Gênesis 39, versículo 3 diz que, apesar dessas diversidades todas, José era abençoado. Ou seja, José, não vemos aqui nenhuma característica, acho que você estudou José, não vê José um jovem frustrado, está sempre a reclamar, que está a pensar quando é que vai ser o dia que você vai suicidar, porque estou separado do pai, que me ama muito, eu amo muito, Deus me prometeu sonhos de grandeza, no entanto hoje eu sou escravo. Você está entendendo como é que é? José mantém a calma. Agora, a minha questão é, qual é o perigo de fazermos do mundo o nosso espelho social? Ou seja, eu tenho que ter uma vida que nem Brad Pitt, que nem Leonardo DiCaprio, que ele não é escravo de ninguém, é livre, tem contas bancárias ricas e não sei o que, é um cara super abençoado. José não tinha isso, mas no entanto estava sereno e calmo. Qual é o perigo de fazermos do mundo a nossa identidade e não do que Deus prescreve para nós? Volto na palavra-chave e falaríamos também de uma outra personagem até nesse termo, propósito. Quando a pessoa não identifica o propósito da sua vida, quando a pessoa não identifica aonde eu quero chegar, o local para onde eu vou, e eu costumo dizer assim, quem não tem um destino, qualquer lugar serve. Quem não tem uma paragem, qualquer autocarro sobe. Então, quando uma pessoa não foi preparada, não tem a capacidade de identificar o que eu vou fazer com a minha vida, como a minha vida vai ser, o projeto que Deus tem para a minha vida, e a teologia de hoje é tudo menos cristocêntrica, é tudo menos Bíblia, é tudo menos Jesus, não é? Então, criou também essa fragilidade. As pessoas não conseguiram se rever nisso. As pessoas se revêem na vida do líder, as pessoas querem ter carro como pastor, as pessoas querem ter... E não estou falando de figuras do secular, não. Estou falando de figuras aparentemente do evangelho, porque também do evangelho não são. Mas os iates, os homens de Deus hoje são reconhecidos por iates, pelo número de avião, pelo número de dinheiro, pelo tipo de fato que veste. E a influência sobre essa igreja é qual? Por esses meios. É ensinado que pensa. Prosperidade. A mão de Deus na tua vida é carro. É o Camaro, é o Dodge. A mão de Deus na tua vida é dinheiro. A mão de Deus na tua vida é filho. Mas a mão de Deus na nossa vida não é isso. Então, a cultura
real de Deus foi substituída. O que deveria ser ensinado como identidade da igreja foi substituído. Estamos aqui em risco de estar a viver uma amnésia espiritual, de esquecer José e tantas outras figuras que deveriam modelar nossa vida hoje. Hoje as pessoas não se revêem em Paulo. Ninguém se revê. Você pega as suas coisas, vai viver no Quando Cubano, lá numa região que vive apenas 100 pessoas, e você começa a fazer tenda, abandona a faculdade onde você dá aula, vai para lá, vive lá, faz tendas para vender, para sustentar aquele povo, mas com uma satisfação apenas, pregar Jesus. Ninguém se revê disso. Estamos abertos a mais contribuições. Gênero, está muito sério. Patrícia, Wilson. Sério, mais atentos, né? Ok. Porque, na verdade, o tema mesmo sendo amnésia, nós acabamos por lembrar coisas. Pois, quando estamos aqui, acabamos por lembrar coisas. E de facto, quando se fala que ninguém quase hoje se revê em Paulo, em José, havia vezes em que parecia que eu estava a substituir Jó, por aí, eu me sentia assim. Já me senti no lugar de José algumas vezes, mas foi mesmo pesado, por exemplo. E acredito que se for nos dias de hoje, talvez eu estaria preso, por exemplo. Bom, mas por quê? Porque há esse conflito que nós estamos a ver hoje, fator fome. Ser cristão, não ser cristão, mas a fome em si assola a população toda. E as pessoas estão desnorteadas, esquecem-se de Deus. E então faz com que as pessoas tomem atitude, ou seja, agem do mesmo modo como agiu aquele povo quando Moisés buscava a Deus. Eles disseram: enquanto vocês não vêm, vamos fazer nosso Deus então, porque o teu está a demorar muito aí. Então as pessoas estão assim, como se falou, estão no imediatismo. Eu tive conflitos familiares muito sérios, fomos parados ao tribunal, porque havia questões de sucessões pós-morte de bens, em que eu preferia me ausentar daquilo, mas entenderam que não, isso faz parte, muito bem, ok. E tudo que era meu, meus irmãos venderam, por exemplo. Venderam o que era meu, venderam o que era deles, estragaram tudo um pouco para ninguém ficar com nada. Bom, eu pedi ajuda a todos, né? A família, os tios, primos. Mas disseram: vocês são irmãos, não podemos fazer nada. Isso aqui é um grande problema. Você vai, então não tem outra forma, vou meter o caso no tribunal. Você não mete. Tens toda a razão, vai meter o caso no tribunal. Eu fiz. Pus o caso no tribunal, posto lá a juíza do caso, viu e disse: olha, todos vão ser notificados. E tudo que é teu que vender, nós vamos ter que te indemnizar. E vão presos. Fui falar com os tios, eles disseram logo: epá, ouve lá, prender os teus irmãos, nós também não vamos aceitar que seja assim. Os teus sobrinhos, como é que ficam? Bom, fiquei sem forças. Então me perguntei: ou a família está do meu lado, ou então já não tenho família. Então o que é que me susteve naquele momento? Era aquilo, como se falou da base, o pai em casa mostrava que nós não podíamos ambicionar coisas para dentro daquilo. Tudo bem, fizeram aquilo, esquece aquilo, deixa, abandona assim. Mas tinha que recorrer à palavra. Era a Bíblia que naqueles tempos me ajudou, porque senão eu estava com ideias, enfim, terríveis, né? De não querer saber, mas não, o amor, era isso que vinha em mim. E hoje estamos aqui, ainda que ficamos, por exemplo, imagina, ficamos 10, quase 11 anos sem nos falarmos. Eu e os meus irmãos mais velhos. Mas eu tinha que baixar, ir buscar os meus irmãos. Eu tinha que ir ter com os meus irmãos. Eu tinha que esquecer, eu tinha que viver essa amnésia, no caso, esquecer tudo que eles fizeram. E ir buscar cada um deles. E hoje eu fico triste, por exemplo, mas pelos sobrinhos, mas sou eu que tenho que buscar essas pessoas. Não posso deixar que os sobrinhos se percam porque os pais erraram antes. E nós já estamos assim, nós não queremos saber de ninguém. Não, me fez mal, mas a Bíblia diz que Jesus nos ensinou que com a mesma moeda com que o mal com que te fizeram, não é da mesma forma, não é com a mesma moeda que nós devemos
pagar, não é? Nós não devemos falar com a mesma moeda, nós devemos amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos faz mal, tudo isso. Agora, quando nós, entrando naquilo que é a amnésia espiritual, quando nós nos esquecemos desses princípios, quando nos esquecemos de todos esses ensinamentos, então começamos a viver aquilo que é fora da luz da palavra de Deus. Amém. Mano, querido, deixa eu só realçar aqui. Nós não podemos perceber José apenas como um jovem que teve experiências negativas do ponto de vista do mundo. Porque sofrer, ser vendido e não sei o quê, até do ponto de vista do mundo, não religioso, também mal. José teve oportunidades que do ponto de vista do mundo eram boas. Vamos tocar nesse ponto daqui a pouco. Vamos tocar nesse ponto daqui a pouco. Está aqui estruturado. Mano, desculpa. Conforme o Mano frisou, por que eu disse que eu me revia? Porque as intenções, como ele disse, as intenções que eu tinha com o espaço eram mesmo boas. E para o bem da família toda. Mas... Só que a ganância na altura, a tendência do imediatismo, o querer já para fazerem coisas que não fizeram, que é o que me dói até hoje, nenhum deles ter casa própria. Amém. Alex, já deve cantar? Ok, vamos só abrir Romanos 12, versículo 3. Dá-nos uma dica super importante. E eu acho que isso também, de certa forma, a base que estamos todos aqui a falar, o seu pai Jacó transmitiu ao seu filho José. É Jacó o pai, né? E seu pai Jacó transmitiu ao seu filho José. Diz assim, Romanos 12, versículo 3. Assim a Bíblia nos lembra. Mana Patrícia, já encontrou? Pode ler para nós, por favor? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok, obrigado. Aqui na linguagem que eu uso diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A igreja atual pensa de si mesmo com moderação ou se acha acima das estrelas? Porque o mínimo problema que a gente passa hoje é demônio. Agora tenho que fazer propósito no monte, tenho que entrar na campanha de jejum. Será que a gente não pensa de nós mesmos acima daquilo que as escrituras falam de nós? Pensamos sim, Mano Ken. Hoje em dia, o cristão não pode passar por problema nenhum. Se o cristão passar por um problema, está endemoniado, deve rever a sua vida. Mas quando nós abrimos a Bíblia, verificamos várias pessoas que tiveram situações difíceis, mesmo estando com Jesus, enfrentaram situações difíceis na vida, e aquilo não significava que eram menos cristãos ou mais do que os outros. São situações que às vezes Deus permite para que Ele seja revelado. Então, hoje em dia, nós viramos cristãos que, se aquela coisa deu errada, eu não aceito isso, nós não aceitamos a vontade de Deus, nós só aceitamos se Deus nos disser sim. Se for contrário à nossa vontade, aquilo não veio de Deus. Isso é o maior engano do Evangelho nesse momento. É obra do capeta, irmão. Mas olha, Mano Kenny, quem poderia responder essa pergunta na Bíblia? Eu acho que seria Jó. Há duas grandes declarações de Jó que me admiram. Quando Jó começou a passar por aqueles problemas todos, boa de dificuldades, tipo, toda a tua riqueza baza, todos os teus filhos basam. É um mesmo que nós precisamos perceber. É assim, mano, Deus é que deu a riqueza a Jó. Isso é verdade. Deus é que deu os filhos a Jó. Isso é verdade. Mas quem geriu a riqueza? Quem capinou? Quem cuidou das ovelhas? Quem deu de comer às ovelhas? Quem, quando os filhos estavam doentes, foi no hospital, os foi? É Jó. Precisamos entender isso.
Jó ficou num período que ele estava a identificar por que isso estava a me acontecer. Jó não estava a entender nada. As pessoas vinham, falavam, não, você pecou, você não... A primeira declaração que Jó faz é identificar que não. Identifiquei quem fez isso. Ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive que por fim se levantará. Jó está identificando, não, meu problema, afinal, não é o inimigo. É mesmo Deus quem trouxe o meu problema. Só que o que me admira não é a declaração que ele faz, que declara que esse mal veio de Deus. É a segunda declaração. Depois dele identificar, ele procura o propósito pelo qual Deus trouxe esse mal. E esse é o problema que a igreja não tem. A igreja não consegue ver o propósito de Deus no mal que vem sobre ele. Porque Eu acho que você vai responder esse propósito depois da canção. Gerê, por favor. Resgatado do pecado, por evangelho consagrado, no sangue lavado, santificado pelo Espírito Santo, no Espírito transformado. Na verdade, neste mundo há muito que eu fui separado para evangelizar e ao caído levantar. Quantos são os que dizem, estou morto para o pecado? Na verdade não morreu, nos seus vícios se escondeu. A palavra recebeu, mas não se converteu. Há quem perdeu os neurônios por pôr demônio. São tantas as palavras que eu trago e não cruas. Foram temperadas para igrejas de rua, para que cada um saia daqui. Cristo é quem salva, então eu deixo a porta aberta, passa. Cristo é quem liberta, mas quantos se corromperam e de Cristo não querem saber? É só fama, carro, dinheiro e mulher, só querem fumo, querem fama, querem lixar e beber. Homens famintos na fé. Comem palha e de tudo que lhes aparecer. Por causa de líderes extremistas, antagonistas, que transformaram o cristianismo num verdadeiro labirinto, profanam, buscando blasfemos dando a Bíblia. Ao diabo prestaram culto, em pleno culto, e o que fizeram em oculto? Não se arrependeram, capítulos inverteram, versículos alteraram, mas o que é que não fizeram? Tanta coisa inventaram, doutrinas simularam, na igreja implementaram aqui com os dízimos fugiram, verdades que não cumpriram, encobriram, omitiram verdades. Pastores que não pregam, declamam poesia, discurso bem elaborado, coberto de heresia, iludem o povo santo com pregações de fantasia. É tanto espetáculo por um meio verdadeiro Deus ausente. Isso a mim não me afeta, estou em estado de alerta. Ok. Dia. Altar nas ruas. Dia. Amnésia espiritual. Esse é o tema. Ok? Dia. Fui retirado da banda por evangelho consagrado, sim, e levar a palavra a todos os meus manos, envolvendo o tema como já nascemos. A amnésia espiritual que não nos afeta. Nós quebramos tudo porque só Jesus é quem salva. Quebramos tudo porque Jesus Cristo é quem liberta. Quebramos tudo porque Jesus Cristo é quem transforma as nossas vidas, as nossas mentes. Ele é quem renova. Sim, é Jesus Cristo quem renova o nosso ser. Entrega tudo a Cristo e Ele tudo fará. Ok? Boa tarde. E uma salva de palmas, Jerry. Voltando para a nossa conversa de hoje. Mano, estavas a falar acerca de Jó, em como ele enfrentava a adversidade. E a primeira fase ele identificava que o sofrimento vinha de Deus, mas dizias também que o mais surpreendente é o que ele fala na segunda fase. Queremos já ver isso. Vê o que Jó vai dizer na segunda fase. Porque agora eu sei que podes todas as coisas e que eu fui feito para o teu propósito. Aí Jó está a declarar: eu, em essência, fui feito para o teu propósito. Tudo que acontece na minha vida, tudo, o crente precisa perceber isso. A pessoa que tem Deus precisa perceber tudo. Suppose alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e mas não termina aí. E tudo que está nele é de proveniência de Deus. Tudo. Okay. Mal, bem, problema, dificuldade. Deus está a colocar algumas coisas para te lapidar, para melhorar o teu... Há problemas que vêm na tua vida, é para melhorar o teu caráter. Você não sabe cuidar do teu filho, você não sabe cuidar do teu marido.
Então, nós precisamos entender isso. Jó está declarado, Deus trouxe, mas eu sou um propósito de Deus. Então, precisamos olhar para os problemas como uma forma de amadurecer o propósito de Deus para a minha vida. Aqui se levanta uma pergunta que é: será que a igreja atual sabe viver os conflitos da vida, a dura realidade da vida, sem reinventar a fé? Sem criar novos tipos de fé, novos inimigos, ou enfrentar o problema sem esquecer o rudimento da fé? Encosta mesmo bem o microfone, pai. Tem que gravar isso, pai. Olha, eu digo assim, a igreja teve uma amnésia muito perigosa. A igreja esqueceu o que não devia esquecer. Isso é o quê? A sua cultura. Ok. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, Jesus está a dizer que Ele é a nossa cultura. A igreja tomou outras coisas como parte das... A igreja se aculturou as coisas do mundo. Por exemplo, mano, se eu olhar para alguém e dizer assim, Deus está a falar comigo que Ele hoje vai te levar. Falso profeta. Do diabo. Estás amarrado. Deus... Nós não temos o prazer em viver com Deus. Fica só doente, estás quase a morrer. Só os tratamentos que você faz. Você está sempre a ligar, irmão, vocês oram por mim, porque aqui estou aí. Então, a igreja perdeu a sua cultura. Alguém que perde sua cultura pode fazer todas as outras coisas, mas perdeu a sua identidade. Então, a igreja, ao perder a sua cultura, perde sua identidade. Quando a igreja perde sua identidade, perde algo que é fundamental, o que Cristo nos deixou para fazer, a sua missão. Então, a igreja perde essas três coisas. A igreja perdeu sua cultura, perdeu sua identidade e não conhece qual é a sua missão. A amnésia que vivemos hoje é porque nós não sabemos mais se Jesus nos mandou fazer. É tipo a águia que cresceu no galinheiro, né? Não sabemos. Pensamos que somos galinhos. Fonte confiável. Quem somos em Deus? Acho que José sabia e isso lhe manteve a calma. Jó sabia e isso lhe manteve calmo. Mas hoje, mínimo problema, nossa, estamos a participar de todas as campanhas, montanhas, montes, jejuns. Quem somos em Deus? E para ajudar só, eu não queria responder isso. Mas, por exemplo, vê aquela declaração. O filho de Davi recebe um mau conselho de um estrangeiro. Estamos a falar de Absalão, né? Yeah. Ainda hoje eu estava Absalão até não. É com a irmã de Absalão. É Amon. Amon recebe um mau conselho de um estrangeiro que não conhecia a cultura de Israel. Recebe um conselho mau e diz, olha, eu estou apaixonado pela minha irmã. E o estrangeiro lhe dá um conselho que é habitual lá. Mas em Israel não é assim. E que até deu certo. Mas o que me admira é a declaração da irmã. A irmã não correu, a irmã não fugiu. Disse assim, meu irmão, não cometas tal mal. Vá ao nosso pai e peça, eu mesmo, para te livrar desse mal. Não é porque eu te gosto, mas para te livrar desse mal, vou aceitar. Porque em Israel não se faz assim. Ou seja, na nossa cultura, não é assim. Isso que te ensinaram, estrangeiro. Nós temos uma cultura. Então, a igreja, quando entender sua cultura e começar a vir cultura, você vai dizer, mano, não convém. 1 de Pedro 2, 9, versículo 10. Acho que responde à pergunta que acabei de colocar. Quem somos em Deus? E isso, eu lembro disso todos os dias. Sempre que passo por uma situação triste, sempre que passo por uma situação de aflição e tal, procuro me lembrar disso e saber quem sou nele. Porque isso me leva a enfrentar o que eu estou a passar sem precisar recorrer a práticas que Deus reprova. Sabíamos que temos crentes que têm vidas duplas, também frequentam casas de quimbandas. Tanto mais que alguns ministérios hoje fizeram algum sincretismo que um culto mais parece casa de adivinhação. Vamos falar a verdade. Não é só existem crentes que vão na casa de quimbanda. Existem igrejas que são casas de quimbanda. Né? 1 de Pedro 2, versículo 9 diz o seguinte. Vocês, porém, são povo escolhidos. São povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 diz o seguinte: antes vocês não tinham identidade
como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido a misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Nós somos povos que antes eram sem identidade, agora têm identidade em Deus. Por que que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu vos livrei de todas? Quando chega a aflição, falamos que não é de Deus, é demoníaco. Paulo fala, alegrai-vos quando passaram por essa situação. No entanto, por que perdemos a nobreza diante do sofrimento? Por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial provocou mudanças sociais, políticas, econômicas e religiosas terríveis. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, outra devastação. E tudo que é mal, que nós hoje, algumas nações já aprovaram, né? Começaram a aprovar, tipo a legalização da prostituição e não sei o que por aí fora. Por exemplo, os Estados Unidos condenavam o álcool. Se você pesquisar, vai ver que tem o período da lei seca, que consumir álcool era crime. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, virou negócio, virou comércio legalizado. E a igreja, por conta dessa crise, também foi legalizando algumas teorias que antes não tinham peso, começaram a ter peso. A teologia, por exemplo, da prosperidade, a teologia da cura divina, a teologia de não sei o que por aí fora, aqui são pesados fardos que entraram e hoje a pessoa em aflição é uma pessoa sem Deus. Hoje eu estava conversando com o pastor e eu disse, eu acho que no altar nas ruas vamos levar um tema, teologia evolucionista, porque nossa teologia evoluiu. Não tem cara com essa que está na Bíblia. Quando as nossas pregações são baseadas em livros de poesia e não na Bíblia Sagrada, o resultado é esse. E as pessoas às vezes ficam muito chateadas comigo, mas eu falo sempre, o evolucionismo está nisso. A teologia da prosperidade continua. Mudaram. Coaching. O que está a bater, igrejas estão a convidar palestrante coaching no culto. Mano, como então? Não faz isso. Ok. A Bíblia hoje não é a base para a igreja, infelizmente. Mas o que é que faz a igreja esquecer essa base? Por que que a igreja não se lembra disso? Por que que a gente, por exemplo, você falou de Paulo, que foi numa comunidade, começou a fazer tenda para sustentar essa comunidade, e Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo procurava se conectar com pessoas que... Paulo disse que quem não trabalha não come. Paulo disse que as viúvas devem ser sustentadas. Por que o ministério atual... Temos um jovem que está conosco lá, o Vasco, está conosco lá na comunidade. Ele disse, da igreja onde ele estava, o pastor lhe chamou num canto, deu-lhe ralhetes fortes. Sabe por quê? Quando ele ia na evangelização, ele trazia mendigos, trazia pessoas com problemas, e o pastor ficou chateado com ele. Traz pessoas que têm dinheiro. Quando é que você vai trazer pessoas que ajudam a igreja? Por que a ajuda que as igrejas deviam dar aos órfãos e às viúvas, hoje deixamos como obrigação das ONGs? Por quê? Porque queremos ser todos servidos. Não queremos servir. Eu acho que o pastor Jorge Batista falou algo sobre isso num dos livros dele. Teologia da bacia. Servimos a igreja ou servimos-nos dela? Exatamente. E é algo que ele falou e eu gostei muito. A posição de Jesus. Jesus chegou no meio dos discípulos, pega uma banheira. Jesus, o Pai Grande. Nós temos que saber isso. Jesus era o Pai Grande. Mesmo. Jesus era o Pai Grande. Jesus, o Todo-Poderoso. Vamos ver só o absurdo. Jesus mesmo, já o Deus mesmo que fez todo, pega todo o seu poder, anula, entra na barriga de Maria. Absurdo. Mas vê a qualidade para nós sermos filhos de Deus. 3:6, João, está a dizer o quê? Ou até, vamos mesmo, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Ele, para ser o nosso libertador, se desfez do poder. Mas nós, para sermos filhos de Deus, está nos dá poder. E esse poder é de quê? De ser filho. Tem uma prática de Jesus. Tem uma prática de Jesus que a mim me chama a atenção. No ato, houve antes um episódio anterior, a discussão quem é que seria
o presidente, o chefe da casa das finanças no reino celestial, chefe do tesouro, e vão discutir com ele. Tem uns até que foram queixar a mãe dele, né? E a mãe veio falar com Jesus: mestre, deixa só os meus 2 filhos sentar um à tua direita e à tua esquerda e te ajudarem a governar, esses outros que estão aqui contigo. Jesus falou: vocês querem, vão ter que passar pelo meu cálice. Se quem quiser ser o maior terá que servir agora. Mas esse sermão que ele deu não surtiu efeito. Foram numa casa e era comum que antes da Páscoa o servo lavasse os pés. Escravos comprados, lá é que tinham o trabalho de lavar os pés. Jesus vê que nenhum dos discípulos se levantava para servir o outro. Ele mesmo vai e pega a banheira e começa. Paulo, constrangido, fala: mestre, não. Quer dizer, como estão na sala, não lhe dá banho o corpo dele, meu mestre. Você quer me lavar? Me dá mesmo já. Pedro era biju. Me lava já mesmo o corpo todo, porque era na sala. Mas o mestre lava os pés como sinal de que, se eu, mestre, vos servir, vocês devem ir servir os outros. E que não é. Eu penso, Jesus nos deu exemplo forte. Nós pregamos Jesus todos os domingos. Por que não servimos? E vê 2 Pedros. O Pedro imaturo pede a Jesus que lhe lave. Mas depois de Jesus ir, Pedro agora tem uma experiência prática, a perseguição. E esse Pedro maduro já não... Mano, prepara já a coisa. Félix, não, a canção. Já não pede a Jesus que lhe lave. Ele agora é quem cuida dos seus irmãos. Exato. É isso que a igreja precisa saber. Mas agora eu pergunto, por que não nos lembramos nós dessa informação? Por que parece que a gente tem uma amnésia de Tiago 1:27? Por que nós esquecemos Tiago? Meu irmão. Porque as pessoas não... Há pessoas que não leram. Gracia, então, Patrícia, lê Tiago 1:27. Por que a gente apagou da memória Tiago 1:27? Estávamos a falar com o mais velho. E ele estava a dizer, por exemplo, que isso é estatística no mundo. 70% dos cristãos não leem nada. Dos 30%, apenas 5% preferem a Bíblia. Os outros 25%, entre uma Bíblia ou outro livro ligado à religião, vão escolher o livro ligado à religião. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Hoje em dia, nós não vivemos isso. Parece que apagou da memória, né? Exatamente. Hoje é assim, eu vivi durante muito tempo no ministério, ou cultuei durante muito tempo no ministério. Eu acho que nunca se leu essa pregação, essa palavra lá. Sério. Mas não quer, tem livros que nunca se lê lá. Nunca se lê. O que se lê é aquilo de: você vai vencer, você pode, você é assado, você é maior. Por isso é que estamos num cristianismo em que, se nós vemos alguém aí na rua a necessitar, nós não vamos querer encostar, porque temos medo de apanhar os demônios daquela pessoa, porque nos incutem que tudo é demônio. Hoje, pessoas em casa para ajudar. Exatamente. Nós podemos ver algumas pessoas na rua passar necessidade, mas por aquilo que nos foi ensinado, temos medo de levar essas pessoas em casa para ajudar, mesmo para acolher, hospedar, até porque as escrituras também nos ensinam a fazer isso. Porque temos medo que essas pessoas podem nos fazer mal. Falamos que aqui na nova versão transformadora diz o seguinte, Tiago 1:27, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, a santidade seria sermos diferentes, mas teríamos um trabalho com o mundo. Os órfãos e as viúvas não são as viúvas da nossa igreja, mas do mundo. E parece que, infelizmente, deu um branco, esquecemos essa parte. Lembramos do dízimo. Sim. Sim, não dá para esquecer. Mas isso aqui fez lembrar, e Jesus, isso que falaste de fugirmos, não é só nós. Jesus já tinha falado isso naquela igreja de antigamente, do bom samaritano, né? Passavam de largo. Isso é coisa. Mas
o versículo anterior, o 26, fala algo também interessante. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refere a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Por exemplo, é algo que Jesus ensinou. Os discípulos de João chegaram e disseram assim: todos os discípulos não jejuam, não oram, não coisam, não curam, não fazem. Jesus disse assim: não, o noivo ainda está com eles. O que Jesus está ensinando? Jesus não está trabalhando os discípulos na manifestação do poder como se exibe hoje. Jesus está trabalhando o caráter. Essa manifestação de poder está falando do power de deixar cair os outros, né? Do chá, do banho dos primogênitos. Banho dos primogênitos. Do culto do boi. Culto do boi? Culto do boi. Duvido. Vamos no 30. Aquele culto do boi é assim. Vamos no 30, vamos comprar um boi. Mas antes vamos começar a falar sobre expiação, sobre pecado, toda vez. Depois pegamos o boi e metemos já aqui no altar, nas ruas. Aí quando ensinamos isso sobre expiação no povo, aí vamos falar as pessoas que, olha, vem aqui, lança o teu mal no boi. Mas isso assim nós estamos a dar comida no boi. Aqui nos bastidores sabemos, estamos a dar comida no boi. O boi de piteu, o boi está gordo. As pessoas vão lançando, olha, minha praga, o meu problema do meu filho. Aí boi. nos bastidores, nós paramos de dar comida no boi. Quando nós pararmos de dar comida e de dar água no boi, o que o boi vai fazer? Vai emagrecer. O boi está aí no altar. Quando o boi começar a emagrecer, as pessoas ao virem para o culto do boi, o que vão olhar? O que a mente vai pensar? Minha praga, minha maldição está sobre o boi. Os meus problemas da frente estão no boi. Aí começa o voto do culto do boi. Aí depois o boi morre. Ok. Depois dessa pesada, vamos entrar para uma faixa musical. Culto do boi. Mano, já participou do culto do boi? Presta atenção no culto do boi. É tremendo, profético. Só que aqui no ANR não sai o culto do boi. Tá bem, mano? Muito. Seja bem-vindo. Eu levanto minha voz para glorificar teu nome. Por tudo que tens feito em mim, por tudo que has de fazer. Por tu provares que a minha maior segurança está em ti. Teu nome louvarei e para sempre eu exaltarei. Aquela cruz pesada, era eu que devia levar. Aquela chibata, que meu corpo deveria matar. Tu mereces mais de mim. Mereces muito mais de mim, Jesus. Tu mereces mais de mim. Tu mereces mais, tu mereces mais de mim. Mereces muito mais, tu mereces mais de mim. Porque todos os dias eu for em queixar Deus, e mesmo que eu desse ao Pai a 10ª parte do meu salário, não seria suficiente para te adorar. Por mais que eu tenha o melhor de mim, por me suportaste humilhações. Em vez de água derramei vinagre. Aquela cruz pesada, era eu quem devia levar. Aquela chibatada, meu corpo deveria marcar. Tu mereces mais de mim. Tu mereces mais de mim. Tu mereces mais, tudo que mereces mais de mim. E por tudo que ainda há de fazer, tu mereces mais de mim. A maior demonstração de amor fizeste por mim, ao se entregar naquela cruz pra sofrer por mim. No céu
muito mais de mim. Mereces mais de mim. Mereces muito mais, mereces mais de mim. Do meu sacrifício, do meu amor. Tu mereces mais de mim. Tu mereces mais de mim. Uma salva de palma. Muito obrigado. Jesus merece mais. Não é, mano? Aquela chibatada mesmo é pra você. Será difícil suportar. Mas é pra você, aquela chibatada é pra nós. O pior é quando você não fez nada. Mas sabe, Deixa-me só. Como é dizer, pior é quando você não fez nada. É nisso que se baseia o amor, na realidade. O amor consiste no fazer para o outro aquilo, quer dizer, ele não merece. Isso nos remete à graça. E hoje, olhando para a igreja, era um ponto de vista que eu queria partilhar. Olhando para a igreja, quando preocupa-se muito com o interior, preocupa-se com o interior a fim de que os de fora olhem para a igreja como... acho que isso acaba por colocar a igreja num estado superior. E não... Sim, somos. Sim, olhando para a pessoa de Cristo, olhamos para uma pessoa que veio para servir. Então, nós como igreja devíamos nos preocupar mais em servir do que ser servido. Olhei há pouco para uma situação do programa Na Lente, quem acompanhou. Olhei para muita gente que lá estava, reclamava que era cristã e cantava e não era olhada e tudo mais. Olha, eu depois olhei para mim e eu percebi que eu já orei muito para mim. Orei muito para mim, para as dificuldades que eu tenho. E eu percebi que eu nunca me perdi. E quando, na verdade, a oração seria para os que estão fora. Porque nós que estamos dentro, a Bíblia fala que nós fizemos parte de um corpo, né? E Cristo é a cabeça desse corpo. Nós, como parte do corpo, já nos beneficiamos, porque é Cristo quem domina. Da existência do Sim, corpo. Nós, como parte do corpo, devíamos ajudar os que não são do corpo. Esse é um problema que o mundo realmente... E falaste da oração, tem algo que eu gostei, bué. Vê, Salomão quando fez o templo, e é a oração de Salomão que eu acho que marcou a Bíblia, e quando a glória caiu e não sei o quê. Olha só para a oração de Salomão. Salomão diz assim: Deus, eu oro para que quando as pessoas virem orar, o Senhor atenda. Orações sábias. Nosso personagem de estudo hoje é José. José, para mim, tipifica a igreja jovem e matura, a igreja que tem que aprender o básico de sobrevivência para ensinar os outros a sobreviver. José tinha que sobreviver no Egito para que a família que ficou pudesse sobreviver. Para que dali então pudesse nascer Moisés, que levaria de volta o povo à terra prometida, para que então dali pudesse vir Davi, e que da linhagem de Davi podia nascer o rei. Era um ato muito ligado. Deus combina as coisas. Mas nota que a vida de José não foi um mar de rosas. Mas nós lemos também em Gênesis 39 que em todos esses caminhos Deus o abençoava. Ou seja, quando a gente só vê sofrimento, Deus está a ver os cuidados a ter conosco e que a seu ponto de vista é bênção. Às vezes andar a pé sem ter dinheiro para pagar táxi é bênção do que entrar num táxi que ia acidentar. A gente não tem visão para observar isso e a gente começa a falar: Deus, por que eu não tenho dinheiro para ir num táxi? Por que eu não tenho o meu próprio carro? Vê só, eu vou abrir Gênesis 39. Eu apontei aqui, Gênesis 39, versículo 5. Diz que José é nomeado administrador dos bens de Potifar. Ele era formoso, ou seja, lindo demais. Isso mexeu com o coração da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar viu que ele era formoso, sabia trabalhar. Decidiu lhe dar uma bênção muito especial. Transar com ele. E no Egito, terra. No Egito, aquelas egípcias não eram feias. Mulheres de homem de cargo, não é. E, no entanto, José decide não ceder às tentações. No Gênesis 39, versículo 10, nos diz que as tentações da esposa de Potifar são cada vez mais frequentes, tanto é que ela agarra com força.
nos nossos dias até diziam, ele é burro. Ele abatia o mambo, depois fazia arrependimento. né? Porque, não, agarrar aquela oportunidade, eu sei como você entender com Deus. Agora, José podia pensar assim, já me venderam como escravo. Já estou fora do meu pai, do meu irmão, da minha comunidade, dos meus hábitos culturais. Aqui é outro povo, é pagão. Essa aqui nem é da minha terra, é moruma imunda. É pagão. Eu se romper esse mambo, não tem problema. Filho de Deus, massacram. José poderia agir assim e pensar, se eu me dar bem com essa dama, vou subir na live. Se eu me dar bem com a esposa, porque quem cuida da casa é a esposa, o marido está lá a cuidar do faraó. Se eu me dar bem... Por que a igreja atual está envolvida em escândalos que você pensa, nossa, por que ele não pensou como José? Nós temos uma irmã lá na comunidade que o carro dela, primeiro o pastor disse que os demônios entram em casa por conta do marido, que era o marido que traz os demônios para casa. E ela teve que expulsar o marido de casa, o marido teve que sair que é para deixar a família em paz, porque ela fazia confusão. Quando ele conseguiu separar a esposa do marido, recebeu-lhe o carro, porque o demônio agora estava no carro. Eu pergunto, por que nós não temos hoje a resiliência de aguentar os nossos conflitos, as nossas vicissitudes, como José enfrentou? Fazer o que é certo no momento errado. Não estava lá nenhum profeta, nenhum sacerdote para falar, José, isso é pecado. José, Deus está a te ver. Papá está aqui, José. Todos os irmãos vão queixar. Me estava sozinho, longe da família. José resiste à mulher de Potifar, que se ele se envolvesse, provavelmente se daria bem, porque entre eles seria um segredo, ele já era mesmo guardado. Por que a igreja atual se apropria de coisas que geram escândalo para a igreja? Por que ao invés de construirmos orfanatos, estamos a comprar cadeias de TV? Eu e o Félix contribuímos durante muito tempo para a igreja comprar avião, e a igreja não tem nenhuma padaria. Por que estamos nos apropriar da coisa que no conceito humano é que é conceito de bênção, mas não do ponto de vista de Deus? Por que, Valder? Bem, eu penso que a resposta é simples. Quando estamos distantes de Deus, não conseguimos enxergar as coisas de Deus. E nós estamos distantes, dizer, a igreja atual está distante da visão de Deus para a própria igreja. A igreja está a viver conceitos externos, está a viver ideias externas. A igreja hoje não consegue enxergar o mendigo como irmão. A igreja hoje não consegue enxergar a viúva como irmã, como a prioridade. O conceito igreja foi mudado. Hoje há pastores que dizem, eles de lá vão ter que sentir que vocês são de Deus, quando a igreja deveria chamar aqueles para virem. Eu acho que as paredes nos limitaram. As paredes não estão só nas nossas ruas, as paredes estão também nas nossas mentes, né? Aí está o problema. Nós vamos trazer, é um tema que quanto mais se fala, mais eu penso. Teologia evolucionista. Por quê? Porque na teologia de Charles Darwin, na teoria de Charles Darwin, na teoria da evolução, ele determina bem claro a lei do mais forte. Para sobreviver na selva tinha que ser o mais forte. E nós falamos que quem tem fé forte é quem tem o carro do ano. Quem tem a fé forte é que tem a mulher mais bonita do templo. Meu irmão, pegaste o microfone, pode falar. Por favor, o nome é para o pessoal também conhecer. Ok. Venâncio Marvin, o rei das milismas. Eu sou o Venâncio Marvin. Rei do quê? Melisma. Rei das São milismas. técnicas vocais. Rei das milismas. Eu pensei que era rei delas. Tá bom, rei das milismas. Técnicas vocais, né? Yeah. Para quem vai assistir o vídeo depois no YouTube. Sim. Ok, é o seguinte, eu tenho aqui uma questão e aquilo que me ajude a entender. Sim. É o seguinte, quando eu vejo as publicações tipo de atividades, tipo de pregação, de culto de libertação, tipo, venha sentir, nós como cristãos temos em mente, nenhum homem consegue esforçar Deus a agir. Yeah. Nenhum homem esforça Deus a agir. E tem cultos que eu já não vou por causa disso. Como é que uma publicação de uma igreja de uma igreja que vem assim?
tarde de libertação e cura. Uhum. Tarde de renovação e cura. E depois, eu quero entender, o homem está em condições de decretar e Deus agir. Que ali vai ter libertação? Esse irmão mexeu o microfone, vai responder? E outra coisa, o homem está em condições de fazer marketing, porque Jesus na terra não fez marketing. Eu às vezes tenho culto que eu não vou por causa disso. Mesmo quando eu vou cantar numa atividade, já sei que vem tarde de louvor e libertação. Mano, come on. Eu digo, come on todos os dias, esse culto, come on todos os dias. Isso aqui, o altar nas ruas atrás de cada review. Yeah. Eu digo, come on. Yeah. E depois, e outra coisa é, estamos numa fase em que os nossos líderes, eu digo 90% dos líderes, estão preocupados em estar sempre com melhor estrutura do que Deus dentro. Estamos a fazer as nossas igrejas como espaço de marketing, tipo, tem lugares para shows, tem Atlântico, Carro Maxi, tem um espaço, já são espaços consagrados para isso. Igreja, casa de oração. Epa. Mano, irmão, eu acho que o mano aqui, vamos procurar dar uma de breve para... A Bíblia fala no livro de Provérbios 16, acho que em um diz que aos homens pertencem os planos e do Senhor a resposta, a realização no caso. E muitas vezes já debatemos sobre essas publicações, venha e terás a cura e tudo mais, né? Já conversamos algumas vezes e dizemos, é possível se calhar o homem orar, pedir a Deus, né, que no culto ele liberta alguém, mas não propriamente a decretar que Deus faça. Você faz com isso não existe. Um mês de antecedência, você avisa, Deus vai curar. Eu estava a falar. É o erro que é o erro que temos cometido, mas a palavra é muito simples e fizeram num ponto em que eu queria falar, mas não quero. Falou-se de estatística de 30% do que leem a Bíblia e 70%. É aí onde funciona. Muita gente fala sem um conhecimento amplo. Tá a ver? Muito cristão fala com base científica, com bases lógicas, com idealizações próprias. Só que, se nós olhar até para os materiais que existem, todo material para um uso, há um livro de instrução. Nada vive sem um manual de instrução. E nós, se andar sem uma instrução, não teremos visão. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não vou falar à toa se eu tiver Bíblia. Há uma canção que nós falamos, por acaso, o mano tocou e vamos cantar mesmo hoje. Ok, tá bom. Há uma canção que se fala, eu só sei amar se tenho Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Sei falar se tenho a palavra de Deus. Né? É basicamente isso, é um erro. Sabe, a pergunta que o mano colocou é muito séria. E eu já fiz essa pergunta antes, citando Romanos 12:3. A igreja atual tem um conceito de si mesma acima do que as escrituras dizem de nós. Nós somos só filho. O único poder que nos deram é de ser filho. Mas nada, temos pai e temos irmão mais velho. Tem um pai a ver, irmão mais velho, Jesus. Nós somos só filho. Jesus, quando nos ensinou a pedir ao pai, falou, pedem só no pai, no meu nome. É porque eu, como se comporto embora bem, vão visitar. Mas a gente tem esse problema. Mano Félix vai colocar um áudio, que na verdade eu pedi para o Mano Félix pegar o áudio, porque o áudio traz aqui o problema da amnésia espiritual. Na verdade, em muitas pessoas que hoje vivem de amnésia espiritual, que apagaram Deus das suas mentes, que apagaram as escrituras do seu coração, e hoje vivem fazendo das suas e falando que é de Deus, é por culpa dos lobos disfarçados em pele de ovelha. Amemos muito. Félix, por favor, o áudio. Já estamos mesmo no fim. Diz ter feito um pacto com o demónio para ter sucesso na música. Conhece a história? Nas redes sociais, Silvana aparece tatuada, indecente, numa imagem que assusta e intriga qualquer um.
Fomos encontrá-la na Marginal de Luanda para uma conversa em torno do pacto. Mas esse mundo gira em torno de Satanás? Desde que eu estou no mundo, claro, ele está cá no mundo, claro. Bom, vamos ver se conseguimos compreender. É verdade então que fizeste um pacto? Eu posso dizer, desde que eu saí do mundo de Deus, digo que sim, fiz um pacto. Que pacto é este? O pacto é, né? Não vou tentar explicar muito bem, mas só digo que eu fiz pacto. As pessoas têm que estar conscientes que as coisas são diferentes. Pacto com quem? Entendi. Pacto com quem? Vocês querem saber o pacto que eu fiz com quem? Fiz com a pessoa que, mais ou menos, que as pessoas dizem que é o dominador do mundo. O seu mundo gira em torno de um ser que considera admirável. Eu acho que foi a vida. A vida me fez mudar. Acho que com o passar do tempo, né, eu via que eu precisava ser eu mesmo, precisava de ser feliz, precisava de ter um tempo para mim, precisava de seguir o meu caminho. Mas o seu caminho é esse caminho mesmo, assumidamente demoníaco? Desde que eu saí da igreja, fazer parte do mundo, acho que quando a gente faz parte do mundo e sai de Deus para o mundo, acho que a solução acho que deve ser essa. Não é que eu diga que o culpado seja Deus, o culpado mesmo sou eu. Mas onde é que residem essas culpas? No que é que você identificou na vida como sendo, digamos assim, ingrata para si, para que pudesse seguir esse caminho do diabo? Em primeiro lugar, meu sonho era louvar somente. Meu sonho era louvar e voltar a estudar somente. Mas acho que quanto mais pedia isso para Deus, sendo eu que louvava e adorava, eu falava: Deus, por favor, me dê pelo menos uma chance de eu voltar a estudar, ter uma família e tudo mais. Quanto eu mais pedia, mais sofria e mais tinha vontade de morrer. Silvana contou-nos que é a caçula de 2 irmãos, que a mãe é alcoólatra e que viveu parte da sua infância numa igreja onde foi corista, mas acabou por presenciar a mãe ser expulsa publicamente pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Daí em diante, tudo mudou. Para mim não ser ingrata, porque dizem que quem tira a sua vida, né, é grande pecado. Para não ser, então, disse: vou criar meu próprio mundo. Desculpa-me lá, Deus. Criei meu próprio mundo. A dor mais forte do que eu. Silvana era cantora gospel dedicada. Tento roubar tua canção e sufocar a adoração. É só pra ti. Meu sonho era louvar a Deus. Era meu sonho. Felizmente, nem todo mundo tem aquilo. Mas eu digo que, já que ela é Deus dos deuses, sabe o caminho de todo mundo, ele sabe por que eu estou aqui e onde é que eu vou chegar, já que ela é Deus de Deus que sabe tudo. Silvana, vamos para as tatuagens. Você tem várias. Para além de carregar sempre esse bonequinho, né, que já vamos falar sobre ele, você tem várias tatuagens. O que é que você tem tatuado no corpo? Tatuado no meu corpo tem tudo que eu já passei e que estou a passar na vida. Como que, por exemplo? Tudo. Eu sei de conta aqui tem os olhos chorando em prol a música. Eu chorei muito. Eu digo que um dos motivos que me mantia presa na igreja era a música. Era a música. Logo que achei, me falavam: eu quero desistir da igreja, quero ir embora, quero pelo menos encontrar minha mãe ou algo assim do gênero. E me diziam: não podes. Se você ir, vais acabar não sendo cantora gospel, mano. Era meu sonho. Mas infelizmente, eu digo que os lobos disfarçados de ovelha mataram meus sonhos. Os lobos disfarçados de ovelha mataram meu sonho. Essa menina, eu quando vi isso, logo do princípio dei conta. Eu sou estudante do curso de psicologia. Dei conta que ela não tem pacto com demônio nenhum. O que acontece é que ela está a viver amnésia dissociativa ou fuga psicogénica.
O que é a amnésia dissociativa? A amnésia dissociativa ocorre quando a pessoa passa por um trauma físico ou psicológico que obriga ela de forma parcial ou completa a adotar uma nova identidade. Vocês ouviram no áudio ela dizer, eu tive que fazer meu próprio mundo. Nesse mundo dela, ela não teria que ser corista, como que a mãe passou. E a mãe, que foi corista a vida toda na igreja, quando começou a consumir álcool, a igreja publicamente a expulsou e ela viveu esse trauma. E ela ainda viveu o trauma de clamar a Deus para realizar o sonho dela. Deus não realizou. Quanto mais orava, mais desejo tinha de se matar. Foi então que ela decide sair. Mas ela diz, como dizem que quem se suicida comete um pecado maior. Isso é a igreja que ensina, não é o mundo, é a igreja. E ela decide não se suicidar e decide criar o próprio mundo. Foi quando eu dei conta que ela, apesar dos pesares, tem temor. Mas vocês ouviram algo a falar assim? Os lobos, disfarçados em pele de ovelha. Qual é o problema? É isso que o Mano Marvin disse. Por que a igreja insiste em falar? Deus falou, decretou que esse jejum, essa conferência de milagres e bênçãos vai dar certo na tua vida. Por que a igreja tenta assumir o papel de Deus? Porque, por exemplo, dizem assim, quem tem fé vai resolver todos os problemas. Mas a fé, de acordo com a Bíblia, é para aceitar o que Deus dita. Fé não é para realizar coisas, para eu de repente voar. O outro profeta que vendeu o sangue de Jesus em bidão aí na África do Sul, disse que Deus ia fazer um grande milagre, apareceu voando. Se fé é para ser super-homem, Stan Lee nos Estados Unidos já fez o super-homem, fez o maior milagre. Você vê que fé é para aceitar o que Deus determina, o que Deus decreta. E nós hoje usamos a fé para decretarmos e Deus agir. Isso não é espírito de Nabucodonosor de que a fornalha está ali, ou você se dobra ou não se dobra. E nós estamos hoje acendendo uma fornalha para Deus. Ele não curar, ele entra lá. Sim, por favor. Depois do áudio, os lobos na pele de ovelha que fizeram apagar a memória de Deus, a palavra simples de Deus de que sofrimento não é demônio. Come on. Paulo tinha demônio? Porque ele tinha um espinho na carne. Já era demoniado? Não, para ser mais pragmático, eu vou dizer assim, Jesus tinha demônio. Jesus tinha demônio. Não, mas, e quando disseram era pelo milagre, era pela manifestação do poder. Eu estou a falar um Jesus que, sendo Deus, se fez homem. Estou a falar de um Jesus que, sendo homem, passou fome. Estou a falar de um Jesus que, passando fome, foi molestado psicologicamente, fisicamente. E estou a falar de um Jesus que lhe bateram, depois lhe meteram um pano. Está ferida quando... Depois te metem uma ligadura, aquilo seca. Depois de 6 horas, lá arrancava aquele, vamos ser meter água oxigenada. Está a falar desse Jesus que lhe meteram na cruz. Eu não fiz nada. Então lhe meteram na cruz. Imagina você, poderiam falar o quê? Você apidou. Então, mano Kevin, e eu queria se calhar falar isso bem para o final e tinha preparado aqui alguma coisa. Já estamos mesmo no final, Então, eu queria começar assim. Eu acredito que a igreja que Jesus, pela qual morreu na cruz, okay? Porque Jesus não morreu só pela igreja, Jesus também ressuscitou pela igreja. O que fez Jesus vir, morrer e fez o motivo pelo qual Jesus ressuscitou pela igreja, essa igreja é santa. Essa igreja é perfeita. Essa igreja não tem falha. Essa brincadeira e esses que Jesus chama de os falsos eunucos. E quando Jesus fala dos falsos eunucos, ele vai dizer sobre... Havia umas pessoas que se fingiam de eunuco, não é? Eram pessoas castradas e que usavam a rainha, faziam a rainha se apaixonar por ele e usavam a rainha sexualmente. E depois tinham favores de favorecer a sua família. Quando Jesus está falando dos falsos eunucos, que entram para a igreja, aparentemente sendo castrados, e a noiva de Cristo é usada para os seus próprios prazeres,
quando Jesus está falando do nosso núcleo, é algo que é escândalo. Por que se analisou? E sabe, se calhar, porque eu ouvi, não quero falar para Lúcio. Aqui estamos na rua, que não falamos dentro das quatro paredes, falamos na rua. Jesus está falando de pessoas que se fingiram de castos, se prostituíram com a igreja. Isso você trazendo para os nossos dias, vai falar de pessoas que fingiram ser santos, salvos, seguidores de Cristo, apenas para ganhar lucro. Hoje se prega o dízimo que tem que se levar décima parte. Quando a Bíblia Sagrada está nos ensinando que tem um propósito, para. Não é traz, é para. É para, é. Então há uma motivação. Hoje os pastores não ensinam o que Moisés ensinou, que o meu dízimo pode ser convertido em marmita para ajudar. Tá. O meu dízimo... E você isso está caindo de novo em Tiago 1,27. Eu pergunto, por que apagamos da memória Tiago 1,27? Mas olha, dentre muitas coisas, eu pelo menos tirei 4 personagens. Sim, não, fala, estamos no final já. Primeiro Moisés. Há um facto de Moisés que me admirou. Moisés pega o servo dele e ele diz assim, olha, daqui a pouco meu filho já está mais velho, preciso que você vá buscar uma mulher para ele. Mas eu não quero... Abraão, tô lentão, está aqui escrito Abraão. Ok, Abraão pega o servo dele e ele diz essas palavras. Mas é uma declaração de direita de Abraão. Por favor, não pega uma mulher estranha, que não tenha os mesmos princípios que eu tenho. E assim, me jura pegando na coxa. O texto, na verdade, não está falando de coxa-perna, não é? Na verdade, não está falando dos testículos. Prende os meus testículos. Você vai ver a minha dor, a minha aflição. E me jura. Enquanto você não me jurar, não me larga. Eu vou sofrer, mas me jura para que isso seja verdade. A tua palavra está sobre o meu sofrimento. A tua palavra está sobre o meu sofrimento. Então, quando Abraão vai fazer, há uma declaração aqui que eu aprendo nisso. Ele está a declarar que nós devemos ter uma verdadeira cultura. E a igreja, primeiro, precisa ter verdadeira cultura. Jesus. Segundo, Josué. Josué, quando o povo se dispersou e foi pegando por causa da mistura, o povo depois de sair do Egito teve mistura com outros povos, o povo voltou àquele costume egípcio, lembrou por causa do sofrimento e tomou Deus. Josué tomou uma posição. Assim, vocês todos podem entrar nisso, já. Mas eu, e ele não disse só eu e a minha casa, serviremos a Deus. E é isso que é o altar nós temos. E eu escrevi aqui, o que eu queria ler para os irmãos a igreja como comunidade dos santos está sim sob nossa responsabilidade. Não podemos pensar que vamos só deixar as coisas. Não, é nossa responsabilidade falar, é nossa responsabilidade apontar, é nossa responsabilidade procurar rectificação. A terceira, com José. O jovem maturo, em idade, mas formado em consciência, queremos aprender sobre o comportamento longe da nossa terra. Aqui, eu falei, uma mensagem em vários lugares. Todas as oportunidades que José teve, ele teve apenas uma única palavra. O meu pai não me ensinou assim. E o Deus do meu pai não tem esse comportamento. Todas as ocasiões boas, mas que afastava do Deus dele, ele teve isso. Meu pai. Uma mensagem, uma palavra em vários momentos. A igreja precisa ter uma única mensagem, Jesus. Uma única mensagem, a Bíblia. Uma única palavra, o amor. Em todas as situações. E a última é João Pedro. Na Porta Formosa. Mano, me deixa lá um bocado de esmola. Mano, eu não tenho ouro nem prata. Mas isso que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não é o poder, é o Jesus. E as pessoas pegam o poder, não. O que eles tinham não é o poder, é o Jesus. O que eu tenho te dou, esse Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja só pode dar aquilo que tem. Sabe por que as pessoas estão a dar demônio, estão a dar prosperidade, porque tem isso. Sabe por que não estão a dar Jesus? Porque não tem. Então, resumindo, eu queria falar um pouquinho sobre o amor que a igreja deve ter. É assim, mano, amor não é sentimento. Amor é escolha. Eu escolhi, dentre todas as mulheres, escolhi casar com a minha mulher. Por quê?
Esse para mim é amor. Decidir ficar com ele. Assim como com Cristo. E quando nós estamos a falar amor, eu penso que falar em amor é tipo falar em código. A pessoa se identifica. Quando você fala a alguém, eu te amo. Quando você fala a Deus, eu te amo. Quando você fala a tua mulher, eu te amo. Você dizer, eu te respeito, eu te honro. A tua lei é a minha lei. A tua vida eu vou proteger. Então nós não podemos pensar que amor é sentimento. Amor é uma escolha e é uma palavra codificada. E tem... Ok, uma salva de palmas. Muito obrigado, Mano Valder. É a primeira vez que tivemos um convidado aqui no Altar das Vozes que me fechou, tirou tudo de mim. Eu vou fechar com um versículo bíblico para depois deixarmos a banda Shalom para encerrar. Mano Marvin, a casa é tua, é? Sempre que eu puder, vem aqui, pode para vir falar, nós estamos na rua, aqui não chutamos ninguém. Mateus 18, versículo 7. Mateus 18, versículo 7. Aqui na nova versão transformadora, diz o seguinte: quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Eu vou repetir. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Ou seja, haverá sofrimento por conta das tentações. Vamos sofrer como cristãos, vamos sofrer por conta das tentações para nos levar a pecar, para nos levar a agir contrário a Deus. Mas haverá aquele que vão provocar o teu e o meu sofrimento. Certo? Como essa menina falou, os lobos disfarçados em pele de ovelha. Jesus fala assim, haverá ainda sofrimento maior para essas pessoas. Querido, Jesus está a dizer, não nas minhas palavras, está a dizer que o sofrimento aqui, para cada um de nós, é inevitável. Marvin, em algum período da vida vai apertar. Eu me lembro que uma semana, estava até a conversar com o Mano Félix e ele disse, nossa, se calhar até o pior estava para acontecer e Deus deu um jeito. Uma semana antes, eu acordava todos os dias, às 0 horas, entrava em oração e de manhã, antes dos meus filhos irem para a escola, orava com ele. Eu não sabia e sentia essa necessidade forte. Na mesma semana, meu filho foi atropelado, a perna partiu 2 vezes, né? E levamos para o hospital, o médico disse que vai dar um jeito. Depois o osso saiu, cresceu, o menino teve que ir na cirurgia, tivemos que operar a perna. Querido, sofrimentos não é sinônimo de que a mão de Deus não está na tua vida. Gênesis 39 diz que Deus abençoava José o tempo todo. Onde é que Deus abençoava José? Na cadeia. Onde é que Deus abençoou José? No fundo do poço. Onde é que Deus abençoou José? Na chapada dos irmãos. Onde é que Deus abençoou José? Nas tentações da mulher de Potifar. Querido, abra o olho. Você não precisa correr atrás de mestres que te prometam vida boa o tempo todo. Queridos, se existe vida boa e você está atrás disso, estude, forme-se, tenha uma profissão, trabalhe, vigie antes de casar, não ora só, vigia. Porque o outro me disse assim, Kenny, aprendi uma lição. Depois de passar, desculpa, por muitos cornos, ele me disse, meu irmão, aprendi uma lição muito grande. Eu falei, qual é a lição? Você afinal não casa com cristão. Você casa mesmo com uma irmã. Querido, você não vai casar com uma Bíblia. Vai casar com uma irmã, com uma pessoa que tem problemas psicológicos, mentais, que tem uma criação, que tem coisas que se calhar não... E o sofrimento não é motivo para falar. Se Deus não respondeu meu sonho de ser cantora, vou criar meu mundo. Mas vou repetir. Cuidado em causar o sofrimento das outras pessoas. Amém? Amém? A menina falou, eu criei o meu próprio mundo porque Deus não respondeu minha oração, porque a igreja abandonou a minha mãe quando ela mais precisava. Querido, antes de abandonar um irmão, pensa no que isso vai acontecer na família dele. Naqueles que vão assistir o que você vai fazer. O Mano Félix me contou de um menino que tem dificuldades de ir para a igreja, porque viu a igreja humilhar o pai que era pastor. Que é pastor, né, Félix? O pai que é pastor. É bispo. É bispo até. E hoje o menino tem dificuldade.
em ir para a igreja. O filho do bispo não consegue ir para a igreja por conta da humilhação. Querido, nós cuidamos dele na igreja infantil, né? Querido, nós vamos dar espaço agora para a banda Shalom cantar, mas vou te fazer lembrar. O tema de hoje é amnésia espiritual. Por que nós falamos de amnésia espiritual? Por que o tema amnésia? A amnésia é a incapacidade de reter novas informações ou de recorrer às informações antigas. Tem pessoa que lê a Bíblia, está escrito: no mundo tereis aflições, mas eu vos livrei de todas. Fecha a Bíblia, dorme, quando acorda, me leva ainda no papá fulano para me profetizar. Sócios, não tem profecia maior do que o que já está escrito. E a Bíblia profetizou que passará tudo menos a palavra de Deus. Cuidado de procurar homem, vão passar. Mas a palavra de Deus nunca passará. Leia as tuas escrituras. Em psicologia falamos que a cura para a amnésia é conversar com aqueles que conhecem o teu passado e te fazer lembrar. Se você está com alguém que não te faz lembrar das escrituras sagradas, você está no caminho mais fácil para esquecê-la. Está no caminho mais fácil para esquecê-la. De repente adotar uma nova personalidade. Nós terminamos por aqui. Mano Valder vai nos abençoar com uma oração. Depois da banda Shalom, vou dar espaço para a banda Shalom. Mano, à vontade. Vamos, tu sabes, né? Como o Félix, tu sabes só tu sabes, 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 e só tu sabes, só tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Tu sabes, tu sabes, tu sabes. Yeah. Nos teus caminhos nada depende de mim. Conheço quais os princípios, Senhor sabe o meu fim. Posso eu ter planos, o resultado tu é quem dás. O mesmo que plantar, não há certeza de que vai germinar. Só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Nos teus caminhos tudo depende de ti. Conheço o princípio, o Senhor sabe meu fim. Posso eu ter planos, o resultado tu é quem dás. O mesmo que plantar, sem certeza sei que vai germinar. Só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Tu sabes, 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 tu quando eu devo agir. Tu sabes, tu sabes, tu sabes, e só tu sabes, só tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Tudo que me atrai é correto pra mim. Como
Como és meu Pai, tens cuidado de mim, avalias minhas verdadeiras intenções. Aí pensei, então eu deixo tudo em tuas mãos, dos pés à cabeça e o meu coração, porque só tu sabes tudo, porque só tu sabes. Tudo que eu vejo é correto pra mim. Como és meu Pai, tens cuidado de mim, avalias minhas verdadeiras intenções. Então eu deixo tudo em tuas mãos, dos pés à cabeça e o meu coração, porque só tu sabes tudo, porque só tu sabes, só tu sabes tu. Tu sabes, 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 e só tu sabes, só tu sabes, Senhor. Tu sabes, 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 Senhor. Todos os bons atos não provêm de mim. Me ensina a fazer o bem se tu não estás aqui. É tudo fruto de quem tu és. Então eu sei amar. Se tenho amor, uau, eu sei falar. Se tenho a tua palavra, consegui viver. Se hoje eu tenho Jesus, todo posso ter, me ensina a fazer o bem se tu não estás aqui. É tudo fruto de quem tu és. Então eu sei viver. Se tenho vida, uau, eu sei falar. Se tenho a tua palavra, consegui andar. Se o caminho for teu, tu sabes, 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 e só tu sabes, só tu sabes, 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 só tu sabes quando e onde agir. Só tu sabes como deves proceder. Só tu sabes, só tu sabes tudo. Só tu sabes quando e onde agir. Só tu sabes como deves agir. Só tu sabes tu. Amém. Vamos orar então, né? Para terminar. Deus que sabe todas as coisas, louvamos o teu nome, Senhor, porque cremos que a nossa mente hoje foi reavivada. Eu louvo o teu nome porque o avivamento de Deus hoje se manifestou sobre este lugar. E as vidas que entraram aqui como mortas tomaram vida ao receberem a palavra genuína que é proveniente de ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero pedir que a cada um, ao sair deste lugar, essa palavra possa incomodar, essa palavra possa produzir, essa palavra possa germinar alguma coisa diferente. A essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra viva, que nós queremos ser a palavra de Deus, a única, a indivisível, a insubstituível, em nome de Jesus Cristo, possa produzir mudança nessa vida. Pai, reconcilie o meu irmão que estiver distante de ti, meu irmão que foi ferido por uma igreja, meu irmão que foi ferido por um líder, meu irmão que foi ferido por alguma palavra que alguém aqui disse, em nome de Jesus Cristo.
Nos dê a capacidade de hoje, ao sair daqui, procurarmos essas pessoas e dizer, nos perdoe. E quero dizer que Deus quer te reconciliar de novo conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao sairmos deste lugar, tome nossas caminhadas nas tuas mãos. Nos faça, Senhor, suportar com prazer as dores que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos porque cremos. Cremos, por isso oramos. Na certeza de que Satanás é derrotado. E Jesus Cristo vive, porque acabamos de falar com ele agora. Em nome de Jesus. Amém.